Então, vamos iniciar o nosso estudo. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 30 de junho de 2022. E nesse horário, hoje, 17 horas, mas a partir da semana que vem, às 16 horas, nós estudaremos essa obra, Diversidade dos Carismas, tá bom? Então vamos gravar esse horário, que a partir da semana que vem, o nosso curso será às 16 horas. Como também na segunda-feira, o Livro dos Espíritos vai começar às 16 horas. E assim, nossos cursos de segunda, quinta e sexta terão todos esse horário, 16 horas. E as palestras públicas passarão a ser às 18h40, uma hora mais cedo, tá bom? Então, antes de nós iniciarmos o nosso estudo, nós vamos fazer a nossa prece de abertura. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos todos aqui reunidos, Senhor, em seu nome, em nome de Jesus, em nome dos amigos espirituais, para mais uma tarde de estudos, para mais uma tarde de reflexão e aprendizado. Te rogamos, Senhor, que derrame a sua misericórdia sobre cada um de nós, sobre nossos lares, nossas casas espíritas, nossos familiares e amigos, e que cada um de nós possa ser fortalecido, Senhor, nas suas energias, na sua saúde, no seu bom senso, nas suas emoções, para que assim, mais equilibrado, possamos realizar as nossas tarefas. E também convidamos os amigos espirituais, esses amigos queridos, para participarem conosco dos estudos, nos inspirando, para que assim o nosso aprendizado se faça efetivamente e possamos colaborar com mais força nessa seara do mestre querido, que é tão grande, mas ainda tem poucos trabalhadores. E assim, envolvidos por essas energias que caem do alto sobre cada um de nós, te pedimos, Pai, amorosamente, que nos permita iniciar os nossos estudos do dia de hoje, na graça de Deus. Bem, meus irmãos, nós estamos estudando o capítulo 3, que trata do animismo. E hoje nós vamos começar no capítulo 3, o item 2, que tem por título O Animismo na Codificação. Todo mundo já achou? Capítulo 3, Animismo, item 2. O item 1, no item 1 nós estudamos a teoria e a experiência. No item 2 do capítulo 3 é o animismo na codificação. E Hermínio de Miranda inicia assim: empenhados na elaboração de uma obra tão abrangente quanto possível, os instrutores da codificação se viram forçados a sacrificar o particular em favor do geral, o pormenor em benefício da visão de conjunto. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então vamos lá. Bem. Do contrário, a obra assumiria proporções e complexidades que a tornariam praticamente inabordável. Então, ele está falando aqui que nesse assunto, aqui no livro, né, que nós estamos estudando capítulo 3, item 2, o animismo na Constituição, ele não pôde ser muito detalhista, porque ele falou aqui, se ele fosse mergulhar buscando trazer todos os detalhes sobre esse tema, a obra ia ficar muito grande, né? Então, ele precisou cortar algumas coisas. E aí ele diz aqui, limitaram-se, pois, no caso específico do animismo, a referências sumárias, apenas para indicar a existência do problema. Então, ele, mais uma vez, ele fala sobre isso, da questão da limitação, como que deixando
a futuros desdobramentos de iniciativa dos próprios seres encarnados, ainda que sempre ajudados e assistidos pelos mentores desencarnados. Então, ele está deixando estudos mais aprofundados para nós. Ele diz aqui, limitaram-se, pois, no caso específico do animismo, a referências sumárias, apenas para indicar a existência do problema, como que deixando a futuros desdobramentos da iniciativa dos próprios seres encarnados. Então, os instrutores da codificação, eles não se aprofundaram no tema animismo. No Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, não vai encontrar estudos aprofundados sobre isso. Eles deixaram para nós, que nós dessemos continuidade a esses estudos, que nós nos aprofundássemos, como nós estamos fazendo aqui. Por que ele diz isso? Porque senão a obra ficaria de proporções e complexidades que a tornariam praticamente inabordável. Então, eles foram sacrificando o particular em favor do geral, o pormenor em benefício da visão de conjunto. Não dava para atender, naquela época, todos os temas. Vocês podem ver que o próprio livro, o Perispírito, no Livro dos Espíritos, ele não é estudado com profundidade. Aonde a gente vai encontrar uma profundidade um pouco maior é na Gênese. E quantos temas dentro da doutrina tem para ser estudados? Quantos temas eles não puderam mergulhar com profundidade? Então, eles foram deixando, é o que ele diz aqui, né? Eles foram deixando alguns temas a futuros desdobramentos de iniciativa dos próprios seres encarnados. Então, hoje nós temos o André Luiz, uma Ivone do Amaral Pereira, um Leon Denis, um Chico Xavier, através dos espíritos que se comunicaram através dele, que foram mergulhando o próprio Hermínio de Miranda nesses temas, né, que é a nossa tarefa. E ele diz aqui, ainda que sempre ajudados e assistidos pelos mentores desencarnados, é a impressão que se colhe quando hoje analisamos vários aspectos dos ensinamentos que nos legaram diretamente ou por intermédio dos escritos pessoais de Allan Kardec. Então, Carmen, eu pedi... Desculpa, Rose, você está no livro? Você está no livro? No livro. No livro do Diversidade dos Carismas, tá. Capítulo 3 e Aonde? 2. Eu terminei de ler o primeiro parágrafo do item 2. Ah, tá. Tá bom. Já peguei. Peguei, obrigada. Então, e eu pedi também, Carmen, que o pessoal pegasse, quem tiver aí, o Livro dos Médiuns e Qualidade da Prática Mediúnica, tá? Então, ele faz essa observação aqui, que eles não puderam se aprofundar em todos os temas, tá? Tanto que ele fala que empenhados na elaboração de uma obra tão abrangente quanto possível, os instrutores da codificação se viram forçados a sacrificar o particular em favor do geral. Então, eles não puderam, por exemplo, estudar animismo com a profundidade que o tema merece. Porque haviam outros temas que precisavam de vamos dizer assim, uma abordagem mais profunda. Então, eles foram fazendo assim, pontuando alguns pontos, deixando para nós a responsabilidade de nos aprofundarmos no estudo. Aí, aqui no segundo parágrafo, do item 2, Animismo na Codificação, ele diz assim, no capítulo 19 de O Livro dos Médiuns, capítulo que fala do papel dos médiuns nas comunicações espíritas, Kardec reproduz o teor das consultas que formulou a 2 dos mais competentes especialistas sobre o fenômeno mediúnico, ou seja, Erasto e Timóteo, que parecem terem sido incumbidos de orientar os estudos em torno da mediunidade. Então, vamos dar uma paradinha aqui.
Voltem nesse livro umas 2 páginas. Voltem aí umas 2 páginas. Lá no item 24, está assim, de novo a passividade. Voltem aí, 2 não, 3 páginas, né? Quem achou o item 24, ainda do capítulo 2, vamos dar uma olhada no 4º parágrafo. Volta aí 3 páginas. Aí é o item 24, de novo a passividade. Lá no 4º parágrafo, vocês vão encontrar assim, o apóstolo Paulo, já acharam? Então está dizendo assim, achou, Eloá? Voltou 3 páginas, Eloá, mais ou menos. Item 24, 4º parágrafo. O apóstolo Paulo, a maior autoridade em mediunidade nos remotos tempos do cristianismo primitivo, dizia que o espírito do médium deve estar sujeito ao médium. Achou, Eloá? É só voltar, gente. Volta 3 páginas, item 24. No item 24, 4º parágrafo. Então, repare que ele diz aqui que Paulo é a maior, ou foi a maior autoridade em mediunidade nos remotos tempos do cristianismo primitivo, tá? Ele foi a maior autoridade em mediunidade naquela época de Jesus. E agora vou voltar para onde a gente estava. Voltando para onde a gente estava. Aqui, Allan Kardec vai receber do plano espiritual uma mensagem. Quem são os autores dessa mensagem? Erasto e Timóteo. Quem foram Erasto e Timóteo? Foram discípulos de Paulo. Entendeu? Então, Paulo foi a maior autoridade de mediunidade nos tempos remotos do cristianismo primitivo. Erasto e Timóteo eram discípulos dele, aprenderam com ele sobre o tema mediunidade. E agora eles passam os ensinamentos que eles receberam de Paulo sobre mediunidade para a codificação. E pelo que o Hermínio diz aqui, parece que esses 2 discípulos de Paulo foram incumbidos de orientar na codificação os estudos em torno da mediunidade. Olha como tudo se encaixa. Percebeu? Paulo, a maior autoridade sobre mediunidade nos tempos de Jesus. Tem 2 discípulos, Erasto e Timóteo. Todo mundo sabe que Timóteo, né, fundou igrejas, trabalhava com Paulo, Erasto também, e eles vão aparecer na codificação apresentando orientações sobre mediunidade. Vamos pegar aqui o nosso livro dos médiuns. Eu não vou ler aqui, não, porque aqui ele botou só um pedacinho. Vamos pegar o item 223. 223 do livro dos médiuns. Está no capítulo 19. No capítulo 19, você vai procurar... Deixa eu ver. Capítulo 19, no item 223, peguem o 2º subitem, tá? Na questão 223, 2º subitem. Tá assim, é do papel dos médiuns das comunicações espíritas. Gente, todo esse capítulo 19 é formado por perguntas que Kardec fez aos espíritos de Erasto e Timóteo. Esse capítulo aqui é considerado um dos mais importantes do Livro dos Médiuns. Um dos capítulos mais importantes do Livro dos Médiuns. Então, são perguntas que Kardec fez a Erasto e Timóteo. Então, a segunda pergunta que Kardec faz é a seguinte: as comunicações escritas ou verbais também podem emanar do próprio espírito encarnado do médium? O que é o próprio espírito encarnado do médium?
Não é um processo anímico? Processo anímico. Então, Kardec perguntou isso. Se as psicografias ou as psicofonias também podem emanar do espírito encarnado. E os Erasto e Timóteo respondem: a alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro. Se goza de certo grau de liberdade, recobra suas qualidades de espírito. Quer dizer, estando desdobrada, ela recobra as qualidades de espírito que ela é. Tendes a prova disso nas visitas que vos fazem as almas de pessoas vivas, ou até na mesa mediúnica, quando o encarnado dá comunicação. Normalmente está num transe farmacológico, pode estar num desdobramento do sono, né? Aí ele diz aqui: as quais muitas vezes se comunicam convosco pela escrita, sem que as chameis, porque ficais sabendo, entre os espíritos que evocais, alguns há que estão encarnados da terra. Eles, então, vos falam como espíritos, e não como homens, porque não se havia de dar o mesmo com o médium. Isso aqui é muito importante, sabe por quê? E até na codificação nós já vimos uma observação sobre essa. Pessoas que ficam pedindo mensagem de pessoas, né? Ah, eu acho que vovô já morreu, mamãe já morreu, um amigo já morreu, sei lá. E ficam pedindo mensagens. Muitas vezes a mensagem chega. Como você não vê aquela pessoa há muito tempo, você pensa que ela está desencarnada, mas ela está encarnada. Entendeu? Então, você não sabe se aquela pessoa desencarnou. Ah, mas faz 40, 50 anos que eu não vejo. Ah, você deduz o quê? Ah, já deve ter desencarnado. E às vezes não. Então, quando o espírito, a criatura, está num desdobramento ou farmacológico, quer dizer, está sob efeito de remédios, né? Ou está no sono, ela se desloca do corpo. Nesse momento, a lembrança dela, né, os pensamentos dela, o conhecimento dela, que ela tem como espírito, ficam mais aflorados. Então, ela vai falar mais como espírito, não como personalidade encarnada. Por isso que, às vezes, até você não reconhece muito. Porque ela, como espírito, ela tem um pensamento, um modo de ser. E, às vezes, encarnado, a personalidade é um pouco diferente. Mal comparando, vamos dizer assim, às vezes você vê a família querendo a comunicação de quem já desencarnou. A pessoa desencarnou mesmo. Mas, às vezes, a pessoa já desencarnou há muito tempo. E vem uma comunicação. E a pessoa diz, não, esse não era vovô, esse não era papai, esse não era mamãe. Está falando tão diferente. Ora, ele não está mais encarnado. A vivência dele, as lembranças dele, como espíritos, estão aí. Então, às vezes, uma coisa que ele valorizava muito como encarnado, hoje talvez não valorize mais no plano espiritual. Dá um exemplo bobo. De repente, era alguém apaixonado por futebol. Está no plano espiritual, aí alguém vai conversar com ele e ele não abre a boca, ele não fala em nada sobre futebol. Ah, não pode ser. Meu irmão, meu tio, meu pai era apaixonado por futebol e ele não fala nada, porque aquilo era o interesse do homem encarnado. Não é o interesse do espírito. Então, quando você está no desdobramento, a sua vivência como espírito, a sua vida como espírito está muito mais aflorada. Então, tem coisas da vivida do dia a dia que para você aquilo não é importante. Então, você vai tratar mais das coisas do espírito. Aí ele diz aqui, no item A, do Livro dos Médiuns, não parece que esta explicação confirma a opinião dos que entendem
que todas as comunicações provêm do espírito do médium e não de espírito estranho? Os que assim pensam só erram em darem caráter absoluto à opinião que sustentam, porquanto é fora de dúvida que o espírito do médium pode agir por si mesmo. Então, você que está encarnado, no momento que você entra num desdobramento, num estado alterado de consciência, que você se afasta do corpo físico, você adquire uma certa independência e você vai falar sobre as coisas que te interessam. Isso, porém, continua aqui os espíritos, não é razão para que outros não atuem igualmente por seu intermédio. Então, você é um médium, você pode, numa comunicação, estar dando informações suas nessa comunicação, coisas estão lá no seu subconsciente, lembra? A Ana Constantino chamou até de térreo, o térreo, né? Lá, daquelas camadas muito profundas. E também pode dar comunicação de espíritos desencarnados. Então, não é porque você dá comunicações suas que você também não possa dar de espíritos, tá? Então, é isso que ele está dizendo. Você é médium. Você pode transmitir seus conhecimentos num processo anímico, mas também pode dar comunicação de espíritos desencarnados. Não há problema nenhum. Então, gente, vou relembrar aqui. Esse capítulo 19 é um dos mais importantes do Livro dos Médiuns. Todo ele foi respondido por Erasto e Timóteo, 2 espíritos, tá? Que foram discípulos de Paulo, aquele que o Hermínio de Miranda coloca aqui como a maior autoridade de mediunidade nos tempos remotos do cristianismo, e esses 2 foram incumbidos de orientar os estudos em torno da mediunidade na codificação. Então, esse capítulo aqui é muito importante, gente. Muito importante mesmo. Vamos continuar aqui no livro do Hermínio. Ele diz aqui, em O Livro dos Espíritos, capítulo 7, da emancipação da alma, esse capítulo do Livro dos Espíritos também é muito importante, foi também abordado o tema da atividade espiritual do ser encarnado. Quase todo capítulo fala sobre isso. Fala sobre processos anímicos. Se nos lembrarmos de que a codificação conceitua a alma, ânima, como espírito encarnado, lembra que Kardec falou sobre isso? Vamos usar o termo alma para os encarnados, espíritos para os desencarnados. Então, aqui, ó, se nos lembrarmos de que a codificação conceitua a alma, ânima, como espírito encarnado, temos aí a clara abordagem à questão do animismo. Então, temos aí, nesse capítulo 7, Kardec não cita, no capítulo 7 do Livro dos Espíritos, ele não usa o termo, eu vou pegar o meu Livro dos Espíritos aqui, não está aqui, ele não usa o termo animismo, tá? Ele não usa o termo animismo. O capítulo 7 vai falar sobre da volta do espírito à vida corporal, mas é um capítulo que trata do animismo também. Então é isso que ele está falando aqui. Foi também abordado o tema da atividade espiritual do ser encarnado, se nos lembrarmos de que a codificação constitua a alma como espírito encarnado, temos aí no capítulo 7 do Livro dos Espíritos a clara abordagem à questão do animismo. Então, é na parte, capítulo 7, parte 2ª, tá? Embora o termo animismo somente seria proposto anos mais tarde por Akizakov, como vimos. Por isso que Kardec não vai falar de animismo no Livro dos Espíritos, no capítulo 7. Porque a palavra animismo foi criada por Akizakov anos mais tarde. Mas ele fala da emancipação da alma. Entendeu?
Ele fala da emancipação, da volta do espírito à vida corporal. Então, ele está falando da emancipação da alma. Continuando aqui. Cuida esse capítulo, diz Hermínio, da atividade da alma, enquanto desdobrada do corpo físico pelo sono comum. Não é animismo? Claro que é. E nisto estão incluídos sonhos, contatos pessoais com outros indivíduos encarnados ou desencarnados, telepatia, letargia, catalepsia, morte aparente, sonambulismo, êxtase, dupla visão. Então é de muita ignorância quando a pessoa diz assim: Kardec não abordou o tema animismo na codificação. Se você procurar lá na codificação a palavra animismo, você não vai encontrar. Claro que não vai encontrar. Você não vai encontrar porque a palavra só foi criada anos depois por Kizakov. Mas Kardec, no livro dos Espíritos, capítulo 7, na parte 2ª, ele fala da volta do espírito à vida corporal. E aí ele vai abordar vários temas onde o animismo vai estar incluído. Tá? Aqui continua Hermínio. Todo esse capítulo cuida, portanto, da fenomenologia anímica, capítulo 7, do Livro dos Espíritos, ainda que de maneira um tanto sumária, pelas razões já expostas. Então, ele falou por quê no início, porque não dava para se aprofundar demais, senão que tamanho ficaria essa codificação? Mas o processo anímico é tratado aqui nesse capítulo 7 da 2ª parte do Livro dos Espíritos. Agora nós vamos pegar o livro Qualidade na Prática Mediúnica, do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Vamos ver o capítulo. Olha no índice. Primeiro capítulo, afloramento. Afloramento. Está lá. Capítulo afloramento. Tá? Vamos procurar a pergunta número 8. É o capítulo afloramento. É o primeiro capítulo mesmo lá. Pergunta número 8. A pergunta número 8 tem por título Animismo. Acharam? Então vamos lá. Animismo. Item 8. Achou, Eloá? É o primeiro capítulo do livro, Eloá. Primeiro capítulo, animismo. Tá assim, ó, primeira parte, os espíritos respondem. Afloramento. Aí você vê a pergunta número 8. Olha a pergunta que fazem a equipe do projeto. Como a doutrina espírita explica a interferência anímica no fenômeno mediúnico? O Eloá, a minha é aqui, ó, página 24. Não sei se dá para você ver. Página 24, aqui, ó, animismo. Não sei se é o mesmo seu. É só você ir no índice. Vai lá no índice, Eloá. Primeiro índice, tá assim, ó, sumário. Primeira parte, os espíritos respondem, afloramento. Aí você procura a pergunta número 8. Então tá aqui. Como a doutrina espírita explica a interferência anímica no fenômeno mediúnico? E a equipe responde: o processo da comunicação dá-se somente através da identificação do espírito com o médium perispírito a perispírito, cujas propriedades de expansibilidade e sensibilidade, entre outras, permitem a captação do pensamento, das sensações e das emoções, que se transmitem de uma para outra mente através do veículo sutil. Então, olha só, o que ele está falando aqui, que o processo da comunicação se dá através da identificação do espírito com o médium, perispírito a perispírito, cujas propriedades de expansibilidade
propriedades do perispírito, tá? E sensibilidade, entre outras, permitem a captação do pensamento, das sensações e das emoções, que se transmitem de uma para outra mente através do veículo sutil. O médium é sempre um instrumento passivo, cuja educação moral e psíquica lhe concederá recursos hábeis para um intercâmbio correto. Nesse mistério, inúmeros impedimentos se apresentam durante o fenômeno, que somente o exercício prolongado e bem dirigido consegue eliminar. Dentre outras, vale citar as fixações mentais, os conflitos e os hábitos psicológicos do sensitivo, que ressumam do seu inconsciente, olha lá, que vem lá de baixo, né? Daqueles andares mais profundos, e durante o transe assumem com vigor os controles da faculdade mediúnica, dando origem às ocorrências anímicas. Então, nós trazemos lá de baixo essas lembranças, fixações mentais, que estão bem enterradinho lá. Lembra? Tem o primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, o porão e vai por aí, né? A gente traz as fixações mentais, os conflitos, os hábitos psicológicos, que ressumam, né, que têm origem no nosso inconsciente. E durante o nosso transe, eles assumem com vigor os controles da faculdade mediúnica. E aí, se manifestam. Em si mesmo, o animismo é ponte para o mediunismo, que a prática do intercâmbio termina por superar. Todavia, vale a pena ressaltar que no fenômeno anímico ocorrem os de natureza mediúnica, assim como nos mediúnicos sucedem aqueles de caráter anímico. E ele vai explicar aqui, ele vai dizer assim, qualquer artista, ao expressar-se na música, sempre dependerá do instrumento que se utilize. O som provirá do mecanismo utilizado, embora o virtuosismo proceda de quem o acione. O fenômeno puro e absoluto ainda não existe no mundo orgânico relativo. Então, no mundo em que nós vivemos, com o nosso organismo influenciando de uma maneira muito forte, essa mediunidade, esse fenômeno puro, ainda não dá para existir. Porque a gente vai interferir. Porque a gente não tem o controle absoluto da comunicação. E ele diz aqui, os valores intelectuais e morais do médium têm preponderância na ocorrência fenomênica. Porquanto, serão os seus conhecimentos atuais ou passados que vestirão as ideias. Opa, deixa eu beber uma água aqui. As ideias transmitidas pelos desencarnados. Então, se eu não me engano, vocês não precisam pegar, não. Eu vou pegar a questão, deixa eu ver se é essa mesmo. Eu sempre esqueço essa pergunta. A questão 225 do capítulo 19 é aquela que fala da vestimenta da palavra, lembra? Que nós estudamos aqui vários dias. No 7º parágrafo, no 9º parágrafo. Então, ele fala aqui, conforme assim dizemos, os espíritos não precisam vestir seus pensamentos com palavras, eles os percebem e transmitem reciprocamente pelo só fato de os pensamentos existirem dele. Os seres corpóreos, ao contrário, só podem perceber os pensamentos quando revestidos. Então, os espíritos entregam uma ideia para nós revestirmos pela palavra.
E essa ideia será decodificada pelo médium. Isso é uma mensagem de Erasto e Timóteo, desse capítulo 19, que nós comentamos aqui. Essa questão é a questão 225 desse capítulo, importantíssima. Então, o que ele está falando aqui? Somos nós, tá, que iremos vestir as ideias transmitidas pelos desencarnados. Eles dão a ideia. E eles contam com os valores intelectuais e morais do médium. E aí o médium vai vestir com todo o seu arquivo mental. Lá encontra-se, né, as palavras, as letras, a organização, né, ortográfica, gramatical da língua. E nós vamos vestir esse pensamento dele. Ora, no momento que eu estou vestindo as ideias dos desencarnados, eu não estou influenciando? Claro que eu estou influenciando. Entendeu? Eu estou influenciando. Então, desse modo, gente, a qualidade da comunicação mediúnica está sempre a depender dos valores evolutivos do médium. Então, porque muitas vezes o espírito, ele manda uma mensagem edificante, mas se o médium não tiver altos padrões de valores morais, ele não vai conseguir captar a beleza, a profundidade dessa mensagem. E a mensagem pode se perder em qualidade, em emoção, em sentimento. Entendeu? Daí a importância do médium estar sempre procurando estudar, melhorar sua questão moral, para que, ao vestir a mensagem, o pensamento dos espíritos, ele possa ser o mais fiel possível. Agora vamos dar uma olhada na questão número 9 desse livro. Cite alguns fatores estimuladores do animismo e como erradicá-lo, como eliminá-lo. Aí a equipe do projeto, né, faz a pergunta e aqui quem vai responder é Joana de Ângeles. Na outra pergunta, quem respondeu foi Manuel Filomeno de Miranda. Nessa pergunta, quem respondeu foi Joana de Ângeles. E a Joana vai dizer assim: o cultivo de ideias desordenadas, as aspirações mal contidas, desequilibram, promovendo falsas informações. Os desbordos da imaginação, quer dizer, os desequilíbrios da imaginação, geram impressões, produzem ideias que fazem supor procederem de intercâmbio mediúnico, quer dizer, procederem de espíritos. Além desses, a inspiração de entidades levianas coopera com eficiência para os exageros, as distonias, entendeu? Então, o cultivo, a pessoa está sempre acostumada a ter essas ideias desordenadas, elas vão acabar atrapalhando as comunicações. Tá? Questão 10. Essa pergunta número 10 vai ser respondida também por Joana de Ângeles. A equipe pergunta a Joana: que pode fazer o médium para diminuir gradualmente as cores anímicas das suas passividades? É a famosa pergunta, né? Famosa pergunta. O que eu posso fazer para diminuir as cores anímicas da minha passividade? E a Joana diz assim: indispensável muito cuidado. Exame contínuo dos problemas íntimos e acendrado zelo pelas letras espíritas, a fim de discernir com acerto e atuar com segurança. Então, tratar dos seus problemas íntimos, seus problemas pessoais, suas emoções e estudar a doutrina espírita. Nem tudo que ocorre na esfera mental significa fenômeno mediúnico. Se não deves recear, quer dizer, ter medo, em excesso o animismo, se não deves recear em excesso o animismo, não convém descurar cuidados.
Problemas intrincados da personalidade surgem como expressões mediúnicas a cada instante e se exteriorizam, produzindo lamentáveis desequilíbrios. Distonias psíquicas exalam miasmas morbíficos. Eu já vi uma obra aí que eu tenho até que resgatar essa obra, que trata dessa questão dos miasmas. Porque tem muita gente que não acredita que eles existam. A tal das larvas astrais, que André Luiz fala, se eu não me engano, no livro Os Mensageiros. Tá? Então, nesse livro, se eu não me engano, dos Mensageiros, ele tem um capítulo onde ele fala das larvas astrais, que estão em volta de nós. E ela fala aqui, distonias psíquicas, quer dizer, desequilíbrios mentais, exalam miasmas morbíficos que produzem imagens perturbadoras no campo mental e se externam em descontrole. Quando ela fala de distonias psíquicas, ela não está dizendo somente de crises de loucuras, não. Mas essas irritações contumazes que a gente tem, né? Esses desequilíbrios, né? Essas raivas que a gente tem. A gente tem que tomar cuidado com isso. Aí ela vai dizer aqui, estuda-te. Quer dizer, estuda e te analisa. Evita frivolidade e arma-te de siso, quer dizer, arma-te de responsabilidade no mistério relevante da mediunidade. Cada ser vincula-se a um programa redentor. Cada um de nós está ligado a um programa, a uma tarefa, a uma missão de auxílio àqueles que necessitam. Graças às causas a que se emana pelo impositivo da reencarnação. Então, graças às causas, né, que a gente abraça na nossa reencarnação, a gente tem responsabilidades. E ela diz aqui, interferências espirituais sucedem, sim, mas não a miúde, como pretendem a leviandade e a insensatez dos que se comprazem em transferir responsabilidade. Então, de vez em quando, você sofreu um processo obsessivo simples, de vez em quando você tem umas perturbações, tudo bem, faz parte do programa. Agora, cuidado para que isso não se torne uma coisa muito constante. E aí, você deixe de fazer o teu trabalho. Que trabalho? Estuda e estuda-te. Você transfere responsabilidade. E ela diz aqui, revisa opiniões, conotações, exames e resguarda-te na descrição. Analisa o que você pensa, suas preferências, aquela coisa que você tem como capital. Vê se precisa ser capital mesmo. Vê se não dá para você dar uma relevada em algumas coisas, entendeu? Ela está falando isso. Se não dá para você ser um pouquinho mais flexível, né? Aí ela diz aqui, mediunidade é patrimônio inestimável, faculdade delicada pela qual ocorrem fenômenos sutis, expressivos e vigorosos, e só procedem do alto, quando em clima de alta responsabilidade. Então, esses fenômenos só vêm do alto se você trabalha num clima de responsabilidade. Porque se você trabalha num clima de deixa para lá, vamos ver como é que fica, pode vir de outras direções. Nesse sentido, não descuides das ocorrências provindas de interferências anímicas, dos desejos fortemente acalentados, das impressões indesejáveis e desconexas que ressumam, quer dizer, que têm origem, que vem lá do fundo, né, engendrando comunicações inexatas. Como ela falou, não é crime você dar uma mensagem anímica, mas vamos prestar atenção nessas ocorrências
provindas de interferências anímicas. Vamos analisar o que está vindo, entendeu? E observando o que está vindo, você vai perceber o que você precisa tratar. Aí ela diz assim: acalma a mente e harmoniza o mundo interior. Gente, olha, nós já estudamos há uns 5 anos atrás, ou 4 anos atrás, se eu não me engano, essa obra aqui mesmo na nossa sociedade. Mas eu estou pensando daqui a um tempo, né, assim, acho que foi em 2016, ou 2018, nós começamos a estudar essa obra, em 2018, e nós terminamos, se eu não me engano, deixa eu só pegar aqui a data, acho que nós terminamos em 2019, né? Em 2019 mesmo. Não, 2018. Nós começamos em agosto de 2018 e terminamos... Deixa eu ver aqui um instantinho. Agosto de 2018 e devemos ter terminado em abril de 2019. Então, é uma obra muito importante, tem perguntas aqui muito importantes. Então, vamos ver para o futuro se a gente volta a dar uma estudada nessa obra, porque ela é boa, porque elas são perguntas e respostas, entendeu? Então, tem muita coisa para a gente aprender aqui. Vamos voltar aqui no nosso livro, Diversidade dos Carismas. Vamos dar uma entradinha aqui no item 3, avançar um pouquinho no item 3 ainda. Tem mais uns 10 minutinhos. Vamos lá. A palavra dos continuadores. O estudo mais aprofundado dessas questões parece ter sido reservado aos encarnados. Assumiram a responsabilidade pela tarefa não apenas Akizakov e Bozano, como outro seguro e competente estudioso espírita, Gabriel Delany, em obra, aliás, não muito difundida no Brasil, já que não foi traduzida para a nossa língua. Trata-se de... Aqui está em francês, mas o nome é Pesquisa sobre Mediunidade. Eu tenho essa obra, eu consegui o PDF dessa obra, traduzido para o português, eu vou mandar para vocês. Essa obra é maravilhosa. Obra que não foi traduzida, até aqui não tinha sido traduzida para o português, alguém traduziu e eu consegui isso, tá? Então, eu depois vou mandar para vocês. Quem puder encadernar, eu vou encadernar a minha. É que eu ia encadernar quando eu peguei a Covid. No dia que eu ia sair para encadernar, eu não consegui mais sair de casa. Eu vou encadernar, porque eu não quero deixá-la só no PDF. Eu vou mandar, porque você pode encadernar nesse tamanho, frente e verso. É só você pedir para ele fazer em forma de folheto. Folheto, porque tem gente que encaderna folha grande, né? Então você diz assim, eu quero encadernar em forma de folheto, tipo livro pequeno, e você pode fazer frente e verso, frente e verso. E aí você bota espiral e guarda, porque é uma obra importantíssima, esgotada, que não foi traduzida para o português, a uma alma bondosa que conseguiu, nem sei como. E ele diz aqui, com 515 páginas compactas, expondo cerrada argumentação, toda ela apoiada em fatos observados, é do Gabriel Delany, com o necessário rigor científico. O livro compõe-se de 3 partes. Primeiro, o fenômeno espírita e a escrita automática das histéricas, animismo e espiritismo. Que eu saiba, diz Hermínio, é uma das únicas obras no contexto doutrinário do espiritismo que estuda em profundidade o problema da psicografia automática, ou seja, a escrita produzida pelo inconsciente, funcionando o sensitivo como médio de si mesmo. Então, ela faz um estudo aprofundado, que nem Kardec pôde fazer, sobre a psicografia anímica. Tá? Os livros de Buntington também chamam atenção para este aspecto, mas longe estão da profundidade e da documentação de que se vale Delany, embora sua atitude
embora a atitude do Buddington seja bem radical ao sugerir que comunicações que estejam dentro das possibilidades culturais do médium devam ser consideradas como originárias do inconsciente do próprio sensitivo. Para o autor inglês, textos de legítima autoria dos desencarnados são somente aqueles que demonstram conhecimentos superiores ao do médium. Então, o Buddington acha que você só pode considerar uma mensagem verdadeira se aquela mensagem estiver acima do conhecimento do médium. Se o médium conhecer do assunto, ele não considera isso uma mensagem do desencarnado. Ele diz que pode ser do encarnado. Mas não é bem assim. Aí o Hermínio vai dizer assim, não apenas julgo o critério demasiado rígido, mas também inadequado, porque dificilmente conheceremos com segurança o vigor intelectual do espírito médium. Ninguém, ele está dizendo, ele quer dizer o seguinte, porque o Buddington diz o seguinte, por exemplo, se a Carmen recebeu uma mensagem psicográfica ou psicofônica de um tema que ela, Carmen, não conhece, ele não considera, ele vai considerar isso mediúnico. Só se ela abordar um tema, olha só, ele diz aqui, ó, textos para ele de legítima autoria dos desencarnados são somente aqueles que demonstrem conhecimentos superiores ao do médium. Entendeu? Ele acha que se a Carmen for dar para ser realmente mediúnico, tem que falar de um tema que a Carmen não conhece. E o Hermínio diz, não tem nada a ver. Por quê? Porque ninguém sabe verdadeiramente o nosso nível de conhecimento enquanto espírito. Eu sei o conhecimento mais ou menos, vamos dizer assim, da Carmen. A Carmen é professora, vamos dizer que a Carmen é professora de português, eu nem sei direito. Vamos dizer que a Carmen é professora de português. A Carmen conhece profundamente português, mas ela não é professora de latim, ela não conhece latim. Ela não é professora de geografia, ela não conhece geografia. Mas eu estou fazendo um julgamento pela personalidade Carmen, mas eu não sei o grau de conhecimento do espírito, entendeu? Que pode ser um expert em latim, em geografia, em medicina. Entendeu? É isso que ele está dizendo. Então, ele diz aqui. Dificilmente conheceremos com segurança o vigor intelectual do espírito do médium, ou seja, da sua individualidade em contraste com seu conhecimento como ser encarnado, na faixa da personalidade. Então, na faixa da personalidade, eu só posso julgar o que eu conheço. Mas eu não conheço a história desse espírito. Eu não sei por onde ele andou, eu não conheço as experiências que ele vivenciou. E aí ele vai dizer aqui, em outras palavras, o médium pode ser um espírito, né, de elevada condição intelectual, ainda que, como encarnado, seja culturalmente medíocre. Percebeu? O médium pode ser um espírito de elevada condição intelectual, ainda que, como encarnado, seja culturalmente medíocre. Então, você pode encontrar uma pessoa analfabeta. Lembra aquele caso do Eurípides Barçanufo, né? Aquele médium analfabeto que recebeu a mensagem, não sei se foi de João, de Pedro, não me lembro. João. Né? João. É o que João. E ele vai dizer assim, ó, é o mais provável, uma vez que a experiência ensina que o acervo mental oculto no inconsciente, na memória integral, tem de ser necessariamente muito superior em volume e qualidade ao que trazemos no limitado âmbito do consciente e do subconsciente. Nós tivemos isso. O nosso consciente, você grava, pega uma mensagem, pega o conhecimento, fica aqui alguma coisa, outra coisa vai para o subconsciente.
Mas lá no porão está a nossa história ancestral. Então, o nosso conhecimento, ele deixa bem claro aqui, o nosso conhecimento hoje tem de ser necessariamente muito superior em volume, quer dizer, em quantidade, em qualidade ao que eu mostro agora e hoje. Quantos anos como espírito eu tenho? Ninguém sabe, nem eu. Todo esse tempo eu venho absorvendo conhecimento. Então, o conhecimento que eu mostro agora está longe de ser o meu verdadeiro conhecimento, que é muito maior. Aí ele diz aqui, isto é, nas memórias da vida presente, em contraste com os imensos arquivos das vidas anteriores. Então, o que eu apresento de memórias dessa vida presente é muito pouco em relação ao meu imenso arquivo das milhares de vidas que eu já vivi. E aí eu trouxe aqui para vocês, se vocês não precisam pegar o livro, é só um pedaço curto, que nós estamos estudando no livro Memória do Suicida. Lá no capítulo Homem, conhece-te a ti mesmo, na última página desse capítulo, Homem, conhece-te a ti mesmo, não vai pegar não. Vai ter um trechinho que eu vou ler para vocês aqui, só para a gente entender como isso aconteceu. Foi assim, grandes falanges, quem está falando é o orientador Epaminondas de Vigo. Ele está fazendo uma referência a um espírito chamado Amadeu Ferrari, que se suicidou aos 37 anos. E ele diz assim, grandes falanges de romanos ilustres do Império dos Césares. Quando ele fala romanos ilustres, ele está falando de quem? De senadores. Né? De homens da corte, homens que conheciam a lei, como o senador Publio Lentulus. É desse nível que ele está falando. Então, ele diz aqui, grandes falanges romanos ilustres do Império dos Césares, de patrícios orgulhosos, de guerreiros altivos, autoridades das hostes de Diocleciano, que foi o César, com de Adriano e Maxêncio, outros Césares, dolorosamente arrependidas das monstruosas séries de arbitrariedades cometidas em nome da força e do poder contra pacíficos adeptos do Cordeiro Imaculado. Ele está falando que esses homens, esses grandes, poderosos homens das hostes romanas, praticaram atos cruéis contra os cristãos. Não foi? Caçando, prendendo, mandando matar e outras coisas mais. Aí diz assim, esses homens, quando chegados ao plano espiritual e arrependidos dos crimes que cometeram, eles pediram reencarnações na África, infeliz e desolada, a fim de testemunharem novos propósitos ao contato de expiações decisivas, instigando assim o desvio orgulho que a raça poderosa dos romanos adquirira com as mentiras, glórias do extermínio da dignidade dos direitos alheios. Então, muitos daqueles escravos africanos, em vidas passadas, foram esses romanos, Césares, aqueles grandes generais romanos, doutores da lei, entendeu? Patrícios orgulhosos e arrependidos pediram para reencarnar na África como negros, escravos. Aí ele vai dar um salto aqui e vai dizer assim, daí, meus discípulos, depois ele vai dizer assim, daí, meus discípulos queridos, a doce mesmo sublime resignação dessa raça africana, digna, por todos os motivos, da nossa admiração e do nosso respeito. A passividade heróica que nem sempre se estribou na ignorância,
e na incapacidade oriunda de um estado inferior. Então, muita gente dizia que muitos negros africanos, né, ficaram submissos porque eram fracos, eram ignorantes. Não, é porque muitos deles pediram para passar por essas encarnações. E aí ele vai dizer, e saber ainda, e ele vai tratar aqui de um escravo que esse Amadeu torturou, matou, sacrificou e pisou. Fez de tudo que era pior com esse escravo Felício. E aí ele vai dizer que esse escravo Felício, que morreu sob tortura, ele, nessa reencarnação como escravo africano, ele foi redimido de uma série de culpas calamitosas, como tantos outros, quando existiu em vida anterior a ser escravo e exerceu autoridade como centurião, que era o general, sob as ordens do imperador Adriano. Então, o Felício, que é aqui um escravo, que morreu sob martírio, esse martírio que ele sofreu como escravo, ele estava sendo redimido das atrocidades que ele cometeu e que agora ele sofre no martírio como escravo. Talvez a tortura que o Amadeu infligiu a ele tenha sido mais branda do que as torturas que ele infligiu aos cristãos lá no passado. E o Amadeu colocou ele no tronco, deu chicotadas e tudo mais. No entanto, ele mandou o centurião milhares de pessoas para as arenas serem comidas pelos leões. Quantas crianças ele matou, entendeu? Então, realmente, ele passou essa reencarnação como escravo para se redimir do seu crime, quando ele trabalhou para os Césares. Que deve ter sido muito pior do que ele sofreu lá, na mão do Amadeu. Não que isso justificasse o que o Amadeu fez. Agora, depois que ele morre, ele volta a incorporar aquelas hostes de homens cultos, mas já recuperados, de onde ele vinha. Então, ele diz aqui, ó, ele vai dizer aqui, voltou, depois da morte dele, como escravo Felício, ele voltou a Roma de espírito, terminado que foi seu compromisso entre a raça africana e retornou à sua antiga falange de itálicos. Ele era um espírito cultíssimo, um espírito que tinha todo conhecimento do direito romano, mas ele cometeu arbitrariedade, muitos crimes. Então ele pede arrependido para reencarnar como escravo na África, para sofrer o martírio, se redimir dos seus crimes, aquela coisa. Há necessidade do escândalo, mas há quem pratica o escândalo. O Amadeu torturou. Ele tinha que passar por isso, mas aí o Amadeu se candidatou, né, a fazê-lo sofrer. Mas ele precisava. Então ele retorna, depois de redimido, aos grupos que ele vivia, como um homem culto. É o que o Hermínio está dizendo aqui. Ele diz aqui, ó, em outras palavras, o médium pode ser um espírito de elevada condição intelectual, ainda que, nessa vida como encarnado, seja culturalmente medíocre. É o mais provável, uma vez que a experiência ensina que o acervo mental oculto no inconsciente, na memória integral, tem de ser necessariamente muito superior em volume, quer dizer, em quantidade e qualidade, ao que trazemos no limitado âmbito do consciente e do subconsciente. Porque o nosso consciente e o nosso subconsciente, coloca abaixo do consciente, é pequeno para arquivar tanta informação. Por isso que a maioria dessas informações
vão lá para o inconsciente profundo, ficam guardadas lá. Isto é, nas memórias da vida presente. Quer dizer, a nossa memória de vida presente é muito pequena em comparação com o nosso acervo, em contraste com os imensos arquivos das vidas anteriores. Vamos imaginar que o espírito, ninguém sabe, vamos chutar, tem aí umas 300.000 reencarnações. 300.000. Gente, em 300.000 reencarnações, quanto de conhecimento ele adquiriu? Ele arquivou nesse inconsciente profundo, que é um porão que não tem tamanho. Ninguém pode dizer tudo, não, o inconsciente profundo termina aqui. Ele tem 3x3. Não pode? Isso é sem tamanho. Entendeu? É sem tamanho. É algo que a gente não pode avaliar. É um espírito imortal. Aí o sujeito reencarna agora, só fez o que o povo chega por aí, chama de primeiro grau. Mal sabe falar português, mal sabe escrever um pequeno bilhete. Aí o cara vai dizer assim, o espírito ignorante. Ignorante todos somos, mas não tem conhecimento nenhum. Como é que é? Nessa reencarnação, por algum motivo, o conhecimento dele é limitado. Mas você não tem a mínima noção. É o que o Henrique diz. Dificilmente conheceremos com segurança o vigor intelectual do espírito encarnado, do médium, nem do desencarnado. Você não tem condições de dizer isso. Então, numa encarnação, ele pode ter a aparência de um analfabeto, mas isso não quer dizer que ele seja um inculto. Não é. Que na atual conjuntura, no planeta de provas e expiações que nós vivemos, aqui não tem espírito que saiu das cavernas. Não tem. Saiu da caverna ontem. Não tem. Daí, você pode encontrar, como a Carmen falou, um médium analfabeto trazendo, de repente, uma composição de Mozart. Entendeu? De um Rui Barbosa. Aí você vai dizer, que isso? Você não sabe o que ele tem de conhecimento no inconsciente profundo. Você, a história daqueles pequenos. E como ele falou aqui, ninguém nunca vai saber. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Então, é aquela frase que fala, Joana, eu acho que é Joana que você leu aqui desse livro, Qualidade da Mediunidade, estuda e estuda-te, porque é um padrão que você pode ter da sua mediunidade e você vai perceber, né, a quantas anda o seu animismo aí, né? E eu achei perfeita a frase da Joana, estuda e estuda-te. Tem que conhecer você mesmo. Olha, eu não tenho essa mediunidade aí que você tem aí, Eloá, e a Ana. Graças a Deus, eu dessa não tenho, porque, olha, eu vou te falar. Né? Então, ele está falando isso. Estuda-te, quer dizer, estuda, adquire conhecimento. Estuda-te, analisa-te. Porque o que estiver saindo do teu inconsciente, se for bom, maravilha. Mas se começar a aflorar aquelas coisinhas, trabalha isso. Porque você tem problemas lá arquivados. Né? Fala, Ana. E tem também o sentimento, né? O sentimento do espírito. Né? Porque se você tiver, se o médium estiver emocionalmente equilibrado, não está passando por nenhuma dificuldade emocional. E na hora da passividade, vem aquele sentimento que tem ligação com a fala do espírito, aí você percebe que não é seu, né? O sentimento. Por isso que estuda do espírito. E estuda-te.
Observe. Mas também para ter esse entendimento Conhece, também, né? O médium tem que estar estudando muito, Isso né? Para poder chegar nesse ponto aí de ter aquela diferença, se é eu ou não, né? exatamente. É aquela. Agora, o que tu falou foi um alanto, viu? Foi muito bom, Rose, que a gente esquece que nós também temos o nosso passado, né? Esse passado que não nos... Ainda Nós não tem isso que sabemos. vem à É tona, né? maravilhoso, porque você sabe que lá no fundo, as dificuldades que você tem aqui, provavelmente essas dificuldades você um dia encontra. Quando retorna, né? Você dá de cara com a tua realidade, né? Que você Exatamente. sabe o que você é. E E volta ceguinho, volta fechadinha, não sabe nada. quando E aí você começa. vai estudando, você vai percebendo uma coisa, que alguns Aqui, pô. assuntos você vai conseguindo dominar com mais facilidade do que outros. Vocês já perceberam Porque isso? você já tem, Porque já. você tem aquela base. Então você vai percebendo, opa, esse assunto aqui eu estou dando uma dominadinha melhor. Então, Muito bom. Isso é. esse livro é maravilhoso, realmente o Hermínio, ele é fantástico. Vamos dar uma paradinha aqui, quando for 18h30, a gente retorna, lembrando, gente, que quinta-feira que vem, Às 4 horas. será às 16 horas, 16 horas. tá? Ok. Vamos começar às 16 na segunda e na quinta-feira, porque na sexta nós já fazemos isso, tá bom? Segunda, ok. Então, Segunda gente, vamos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de podemos refletir sobre tudo isso, tá? E que a gente possa usar isso com qualidade para ajudar aqueles que mais necessitam e também a nós mesmos. Então, um beijo aí para todos, daqui a pouco a gente retorna.